Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Veirano. Hoje, no episódio de número 100, eu, Rafael Caropreso, Renata Joner. Olá, Renata. Oi, Rafael, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Leonardo Batilana, Olá, Rafa, tudo bem? Prazer aqui falar com todos vocês. tudo bem? E Bruno Barbosa. Olá, Rafael, e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar com todos vocês. Vamos tratar um pouco do texto recém-aprovado da Câmara dos Deputados da reforma tributária. Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. A reforma tributária é um anseio já de bastante tempo, mais de década, da população, do empresariado em geral, que sempre clamou assim por uma simplificação do sistema. Hoje, o sistema tributário, principalmente a tributação do consumo, é muito caótica. Você tem assim uma série de legislações, todos os entes tributários podendo editar a sua própria legislação, uma série de discussões de natureza administrativa, judicial, sobre a interpretação que esses entes dão sobre determinado assunto, às vezes até conflito, né, de competência. É muito comum você ter conflito entre estados e municípios, e uma falta, né, de segurança jurídica, obviamente, né, porque você não tem uma uniformização da própria administração, uma falta de transparência fiscal. É muito comum você não saber o quanto você paga de tributo, você tem uma cumulatividade em algumas situações onde não era para ter, em que pese uma tributação que fale, por exemplo, da não cumulatividade. É comum você ver uma cumulatividade nessa cadeia. Você tem também uma regressividade muito grande, você tem alíquotas ali que nem sempre respeitam a seletividade, dentre outros pontos. Então, justamente por esse manicômio tributário, né, que sempre foi objeto de discussão, uma reforma tributária. Mais recentemente, em 2019, nós tivemos duas PECs que tiveram uma tramitação até bem avançada, uma discussão bastante grande sobre o tema, que é a PEC 45, que foi de iniciativa da Câmara, e a PEC 110, de iniciativa do Senado. Essas duas PECs foram o que originou, né, o texto, que originaram, na realidade, o texto dessa votação recente na Câmara dos Deputados, que a gente vai tratar aqui nesse podcast. O principal ponto desse texto aprovado, né, foi muito pautado na simplificação dos tributos, e aí nós tivemos o quê? Tivemos a extinção de 5 tributos, do PIS, da COFINS, do IPI, que são tributos de natureza federal, do ICMS, dos estados e do Distrito Federal, e do ISS, de competência municipal, por outros dois, né, que é o IVA dual. Então, a gente tem o IBS, que aí fica de competência subnacional, né, em substituição ao ICMS e o ISS, a CBS, que de competência federal, e aí em substituição ao PIS, a COFINS e também ao IPI, e mais a criação de um imposto seletivo, que aí é um imposto que acabaria incidindo unicamente sobre bens, né, nocivos à saúde e ao meio ambiente. Até essa questão do meio ambiente foi até tida como um princípio nesse novo texto constitucional, que também a tributação deve observar a preservação do meio ambiente. E além desses três, então, a gente teve a substituição de 5 tributos por 3, mais a criação também, a possibilidade, né, dos estados, foi também uma novidade até desse texto recém-aprovado, que você tem a possibilidade dos estados criarem uma nova contribuição, e aí você acabou tendo, né, a substituição de 5 por 4 tributos, que não necessariamente, então você não tem tanta simplicidade, né, como era um dos principais objetivos lá atrás, em 2019, quando essas duas PECs começaram a ser discutidas. Então, para tratar até um pouco dos principais aspectos, a Renata vai falar um pouquinho mais.
Então, Rafa, sobre essa questão da simplicidade, no meu sentir, isso é exatamente o principal desafio do nosso legislador, é fazer um sistema tributário, reinstituir um sistema tributário que seja simples, mas ao mesmo tempo que seja justo. E conciliar essas duas grandezas é difícil, porque quando você quer simplificar, você então estabelece um imposto único, uma alíquota única, e isso você acaba tributando sujeitos com capacidades contributivas distintas aplicando o mesmo nível de tributação sobre elas, sem distinguir as particularidades de cada setor ou a importância daquele setor para a economia. Então, para que você deixe o sistema tributário mais justo, você começa a precisar inserir nessa reforma exceções, e isso acaba, claro, trazendo uma certa complexidade para o sistema. Mas, em meu sentido, acho que a reforma andou bem no seguinte ponto: nós temos, de fato, uma legislação tributária complexa, e isso é demonstrado em números, já foi medido, nós temos desde a edição da Constituição de 88, mais de 360 mil leis editadas, um levantamento, e aqueles levantamentos que o Banco Mundial faz todos os anos, demonstra que no Brasil, uma empresa de médio porte, ela gasta, por exemplo, quase 2.000 horas por ano para cumprir as suas obrigações fiscais, enquanto os nossos países vizinhos, aqui da América Latina, nenhum deles gasta mais do que 300, 400 horas por ano. Se você for olhar os países desenvolvidos da Europa, países com tributação simples, as empresas, por exemplo, em Luxemburgo, as empresas gastam 22 horas por ano para cumprir as suas obrigações fiscais. Então, você vê a diferença e a complexidade do nosso sistema. E onde a reforma caminhou bem nesse sentido? Ao instituir, então, olhando para os 5 tributos e olhando para o IVA dual, né, que foi instituído agora, a CBS e o IBS, eles são um imposto que passaram a ter a mesma base de cálculo, os mesmos sujeitos passivos, as mesmas imunidades, as mesmas regras de não cumulatividade. Então, isso tudo aplicado a 2 tributos que substituem, quase como regra, os anteriores 5. Então, eu terei uma lei complementar, em substituição a 27 leis estaduais, 5.000 leis de municípios e fora as leis federais que regulamentam o ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI. Então, me parece que nesse ponto da lei complementar única, regulamentando e você unificando, isso traz, sim, uma simplicidade para essa reforma. Agora, a nossa grande preocupação é o papel dessa lei complementar, que é, de fato, muito importante para a reforma tributária. Então, por quê? Os conceitos e as premissas que estão sendo estabelecidas são premissas que, claro, trazem uma melhoria do sistema. Agora, isso só vai repercutir na prática se a lei complementar que vier a ser editada fixar alíquotas justas, desempenhar bem o papel, porque muita coisa está ficando pendente de regulamentação. Então, o papel da lei complementar nessa reforma tributária, ele é essencial, ele é o foco. Se essa lei complementar ela não trouxer parâmetros objetivos e que sigam esse norte de simplificação, nós teremos problemas. Mas, por isso, a sugestão de que a comissão de juristas que trabalhará nessa PEC na tramitação no Senado elabore o texto da lei complementar e faça com que esse projeto de lei tramite em paralelo com a PEC. Isso trará certamente mais segurança jurídica para o nosso sistema e fará com que os diversos aspectos positivos da reforma sejam vistos na prática, especialmente no que se refere, por exemplo, ao princípio do destino. Se isso não for bem desenhado na lei complementar, talvez ele não tenha, não cumpra o objetivo ao qual foi proposto. A questão da base única, que é uma grande vantagem, né, que ela elimina várias discussões atuais, por exemplo, conflitos entre estados e municípios, né, a definição se incide de ISS ou ICMS, a questão das franquias, software, quanta coisa a gente não vai mais precisar discutir com essa simplificação, se a lei complementar, mais uma vez, instituir ou regulamentar essas incidências de uma forma compatível com o sistema. Né, Renata, a gente ter já um texto inicial, né, ainda que, obviamente, não vai votar o texto da lei complementar em conjunto, mas daria mais segurança, né? Você conseguiria, sim, sanar várias dúvidas que hoje surgem, que às vezes, se a gente tivesse já pelo menos um esboço da lei complementar, nós não teríamos, né? Ou uma certa insegurança. O texto constitucional hoje, né, por exemplo, ele traz 26 poderá. Então, assim,
ele deixa muito a cargo da lei complementar. Acho que também não se esperava que a Constituição definisse absolutamente tudo, mas é óbvio que isso causa uma certa insegurança, e aí, tendo o texto, todos os contribuintes poderiam, né, então, discutir em cima já de uma proposta efetiva, né, sem dúvida nenhuma, seria um ponto alto se o Senado seguisse essa linha. Agora, aproveitando e continuando ainda com relação a outros aspectos relevantes da proposta, acho que em um aspecto ela andou realmente muito bem, com talvez uma ressalva que eu já vou entrar, mas é com relação à não cumulatividade, né? Então a gente tem hoje um regime de não cumulatividade, mas não completamente eficaz, e certamente não é uma não cumulatividade plena. A gente tem, como a própria Renata já havia adiantado, a gente tem tributos diferentes que têm bases de cálculo diferentes, mecânicas de aproveitamento de crédito diferente. Então, quando eu pego, por exemplo, o ICMS, onde eu deveria ter, de fato, né, o aproveitamento integral do imposto destacado na operação imediatamente anterior, e eu comparo com o regime do PIS/COFINS, onde eu tenho um regime de creditamento sobre algumas despesas e custos tão somente, eu tenho de fato, primeiro, eu tenho uma não cumulatividade parcial. Para alguns setores especificamente falando, isso é extremamente relevante, porque ou existe uma restrição formal ao aproveitamento de crédito, sobretudo para PIS/COFINS, no caso de insumo, como é o caso do setor comercial, ou então você tem muito pouco crédito, porque são setores que são de economias talvez mais modernas, não tão vinculados à ideia do comércio em si ou da industrialização. Então, o setor de tecnologia é um setor que geralmente é bastante impactado, e o setor de serviços em geral. Então, a gente tem hoje uma previsão, né, com a PEC, de uma previsão de uma não cumulatividade plena, incluindo intangíveis e direitos, tá? Então, acho que é muito positivo nesse aspecto. E a ideia é que não se exija, pelo menos acho que esse foi o racional da construção do projeto como um todo, que não se exija prova ou então a confirmação de que houve efetivamente recolhimento, né, de imposto ou contribuição na etapa imediatamente anterior. Mas, especificamente nesse ponto, acho que existe uma melhoria e acho que uma adequação que deve sim ser avaliada pelo Senado, porque existe um dispositivo específico que também, acho que na linha do que o Rafael comentou e a Renata reforçou, que também está ali previsto de ser regulamentado por lei complementar, que prevê que em alguns cenários pode ser sim exigido a comprovação do efetivo recolhimento na etapa anterior. Acho que isso, primeiro, não encontra parâmetro no mundo, né? Então, nos sistemas avançados de VAT, que acho que é onde se procurou guidance para a elaboração desse projeto, não existe essa orientação, essa vinculação. E o racional por trás do projeto em si também é de não exigir essa vinculação, né? Então, acho que esse é um ponto talvez de ajuste para evitar uma discussão futura, evitar talvez uma controvérsia, uma insegurança que pode ser evitada já no nascedouro, né, desse novo arcabouço da tributação sobre consumo no Brasil. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. E um outro ponto que vem em linha com isso, e talvez para reduzir, né, o litígio, é justamente a previsão de não incidência de tributo sobre tributo, né? Então, a gente tem, de fato, uma previsão expressa, né, de não incidência ou de não inclusão da CBS na base de cálculo do IBS e vice-versa. E aí é importante lembrar que a gente historicamente teve, né, uma discussão que durou décadas pela famosa tese do século, que tratava da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente tem outras teses filhotes que estão em estágio avançado, mas que discutem incidência ou não do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS e do PIS/COFINS nas suas próprias bases de cálculo. Então, acho que se procurou e corretamente evitar, primeiro, incorrer no mesmo erro, né, já sabendo da orientação do Supremo Tribunal Federal, e evitar um cenário de litígio, porque como, né, o objetivo aqui é simplificação e redução de contencioso. E, claro, isso em paralelo à tentativa de manter e observar um regime que faça sentido em termos de carga tributária, né, considerando as diferentes perspectivas que a gente tem aqui no mercado nacional. Então, acho que esse ponto, de fato, é bastante positivo. Mas tem algumas preocupações adicionais, né, principalmente, acho que com relação não só a alguns setores, mas a questão
e aí acho que o Leonardo depois vai entrar, acho que mais nesses pontos, mas a questão da seletividade, né, alguns setores que podem ser impactados, e algumas falhas mesmo no texto que, como o Renata colocou, foi um texto que foi aprovado de forma muito célere, o que é bom por um lado e ruim pelo outro, porque assim não tem tempo hábil para que se você discuta e reveja alguns pontos técnicos mesmos que talvez em um processo legislativo um pouco, né, um pouquinho mais comedido, ele pudesse ser resolvido talvez no próprio, né, no próprio nascedouro, na Câmara dos Deputados, mas existe espaço para correção no Senado. Acho que são esses os pontos acho que me parecem mais relevantes sobre esses aspectos. Bruno, também, né, uma questão relacionada à simplificação do cálculo, né, de não ter o imposto aí dentro da própria base, isso também traz, né, transparência, porque aí o consumidor ele vai efetivamente ver o quanto que paga de tributo, né? Então, quando você fala, hoje, se você recebe uma cotação que fala que o meu preço é líquido, eu tenho dificuldade, né, de calcular qual que é o valor mesmo bruto. E com a reforma, né, o que me parece aqui é que eles se preocuparam com isso, de adotar mesmo esse modelo, né, como é do IVA pelo mundo, que é o plus tax. Então você tem o valor ali mais o tributo, e é uma conta muito simples, né, de se fazer. É o tributo por fora, né? Exatamente, Rafael. A ideia do tributo por fora é justamente essa. A gente está viajando, está nos Estados Unidos, ou está na Europa. Você sabe qual é o preço do produto ou do serviço que você está contratando e qual é a carga tributária em cima desse produto ou serviço. Então, existe uma transparência, né? E esse tipo de informação acho que facilita a vida do cidadão para entender e tomar suas decisões de adquirir ou não determinados produtos e serviços, entender até que ponto alguns setores ou alguns produtos são excessivamente onerados ou não, pelo contrário. Então, acho que você tem total razão. Acho que é uma questão de transparência também. Bom, Bruno, eu acho também que a questão da reforma, a gente tem alguns pontos de melhoria no texto, né? Mas até antes de começar minha fala, eu acho que é, a gente até vê aqui com bons olhos a reforma, a ideia da proposta é uma ideia para desenvolver o país economicamente. A gente tem reforma tributária, está sendo discutida há mais de 20 anos, muito tempo ficou travado, são várias discussões que já foram levadas para a Câmara e nunca se passou. E eu acho que a gente tem, primeiro, aproveitar essa oportunidade que passou a redação pela Câmara, a gente tem a possibilidade efetiva, né, de ter uma mudança no país, de trazer, assim, a gente tem que elogiar alguns pontos, né, principalmente dessa reforma, a questão de simplicidade, transparência, alguns princípios como base ampla, a possibilidade de tomada de crédito amplo, a questão também do princípio do destino, que vai facilitar muito, né, a tributação para todas as empresas, vai ser muito mais fácil de ver, de visualizar aquilo que você está tributando no consumo, né? Só que, logicamente, algumas coisas foram atropeladas nesse texto e a gente tem que dar algumas sugestões e aproveitar essa oportunidade, já que foi para o Senado, e ver o que a gente poderia trazer de melhorias e auxiliar nesse projeto, né? Então, acho que um dos pontos acho que vale a pena a gente falar aqui é da questão do imposto seletivo. O imposto seletivo, da forma que ele está desenhado, logicamente, você traz toda a não cumulatividade, né, por IBS e para a CBS, e por imposto seletivo, acho que a ideia não é ter essa não cumulatividade, mas nada é trazido no texto constitucional. Então, o texto constitucional não traz essa clareza. Ele só cria o imposto seletivo, falando que ele vai incidir sobre bens que são prejudiciais à saúde ou aqueles que sejam prejudiciais ao meio ambiente. Eu acho que a ideia e o desenho desse imposto também vai muito de encontro com aquela discussão que teve quando foi apresentada a PEC 45 e a PEC 110, a sociedade civil se uniu para ir alguns setores, né, alguns setores sustentáveis, porque a ideia era tentar trazer algum benefício de alíquota para aquelas empresas que sejam mais sustentáveis, ou aquelas que emitam menos gases poluentes na atmosfera, e um pouco mesmo, mais ou menos na linha de como as coisas estão indo no mundo, né? A gente tem, por exemplo, na Europa, o Carbon Taxes, o Environmental Taxes, que são para empresas que efetivamente você tenha ou a melhoria, ou uma sustentabilidade, ou uma empresa que seja mais poluente, né? Então você tem uma diferenciação para a tributação de cada uma dessas empresas.
E aí tem um ponto que nos preocupa quando você traz, né, foi trazido aqui na PEC, essa questão de você, do imposto seletivo ser para bens que sejam nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Só que aí, quando você tem uma outra disposição, lá no artigo 155, no parágrafo 3º, e esse é um dispositivo que ele foi trazido na Constituição de 88, para estabelecer que apenas o ICMS seria, o ICMS, Imposto de Importação e Exportação, incidiriam sobre serviços como de telecom, energia elétrica, petróleo e minerais. Só que, para fazer o ajuste dessa redação, foi inserido agora também a CBS, o IBS e o imposto seletivo. O imposto seletivo, do jeito que está desenhado, pode causar um pouco de confusão na interpretação desse texto, porque nos parece que fica muito a cargo da lei complementar ela poder estabelecer um imposto seletivo, por exemplo, para energia elétrica ou para telecom, o que, na verdade, estaria totalmente de contramão do que está sendo falado na hora que se cria o imposto seletivo e a base desse imposto seletivo. Então, eu acho que isso é um ponto que precisaria de um pequeno ajuste, um esclarecimento agora pelo Senado, ou com um parágrafo a mais esclarecendo, porque para não gerar dúvida, né? Porque você eventualmente poderia criar esse imposto seletivo por uma fonte de energia que não seja renovável, para aquela fonte que seja mais poluente. Mas, por exemplo, para a energia renovável, a gente tem o crescimento da energia renovável no país, não faz o menor sentido. E ainda temos uma discussão que tanto telecom e energia foram analisados aqui a essencialidade desses bens pelo próprio Supremo. E o Supremo analisou, viu recentemente que as alíquotas majoradas não podiam ser aplicadas para esse tipo de serviço. Então, a gente acha que esse é um ajuste que pode ser feito na redação, são ajustes simples a fazer, e para evitar uma dor de cabeça lá na frente e algum problema na lei complementar e, logicamente, aumentar um eventual contencioso desnecessário. E outro ponto que eu acho que talvez seja um ponto que impactou muito, está sendo muito discutido agora no mercado, né? É a questão do artigo 20. O artigo 20, ele criou uma contribuição para os estados, né? Uma contribuição que vai durar por 20 anos, e essa contribuição, ela basicamente foi colocada de última hora na emenda aglutinativa num dia antes da votação. E isso causa um pouco mais de preocupação e isso precisa ser revisto pelo Senado, porque ela vai muito assim, contra todo o espírito da PEC, que é a simplicidade, é a transparência, o princípio do destino, porque você cria uma contribuição para incidir sobre produtos primários e semi-elaborados, e esse tributo, que é chamado de contribuição, né, ele vai ficar no estado de origem, para aquele estado em que foi produzido esses bens. Então, e é muito delegado, e o que o Rafa falou aqui, eu acho que é muito importante, da questão dos 26 poderás. Tem muita coisa remetida para a lei complementar, para a própria lei. Isso é dado um cheque em branco para os estados, né, para essa questão da contribuição. Então, a contribuição é um cheque em branco para os estados fazerem o que quiserem. E a gente não sabe como isso vai ser tratado numa lei, como que vai vir a lei complementar. Então, eu acho que para esse dispositivo, eu acho que a ideia seria ele ser excluído mesmo da Constituição, porque ele ou melhorado de uma forma, uma total mudança dele, porque a gente não sabe como isso vai ser aparelhado pelos estados. Eu acho que é o que causa mais preocupação para os setores. No fim do dia, Léo, o artigo 20 também, ele vai causar, né, um aumento da arrecadação, né, que era também uma das promessas, né, da PEC de que você não teria um aumento de arrecadação dos entes. E vai ter, porque a arrecadação dos estados ela está assegurada, então nenhum estado vai sofrer nessa fase de transição e ainda por cima podem instituir uma nova contribuição que vai onerar uma parte da cadeia, como você bem falou, acaba ferindo todos os princípios, né, e as diretrizes da PEC. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é um ponto que foi de última hora, passou eventualmente meio despercebido, mas que o Senado deveria se ater sim e rejeitar, né? É uma jabuticaba que não é bem-vinda, né? Assim, ela é contraditória com todo o desenho que foi estabelecido pela PEC. Tem essa preocupação que você colocou, que é justamente o que eu estava pensando, Rafa, porque, de fato, né, se a ideia é manter a arrecadação global, ainda que eu tenha eventualmente uma oneração de alguns setores, mas que eu tenha a mesma carga global, quando eu tenho uma previsão de uma contribuição adicional, sendo que eu já mantive a mesma carga, eu estou aumentando a carga tributária global consolidada.
Então, assim, isso não está sendo julgado de forma alguma. Então, de fato, não faz sentido sob essa perspectiva, não faz sentido sob a perspectiva do racional de trazer simplificação. De fato, assim, de novo, se a gente está evoluindo para ir para um sistema que é mais semelhante ao aplicado no resto do mundo, para um sistema que ele é transparente, que ele é mais fácil, que ele é simplificado e a gente adiciona uma contribuição como essa, a gente de fato está indo na contramão e aí a gente voltaria a ter uma sistemática talvez não tão complexa como a gente tem hoje, mas certamente muito pior que a gente deveria ter, considerando o trabalho todo que está sendo feito para aprovação de uma sistemática nova de IVA dual. E isso acaba passando uma mensagem, porque a gente não se sabe quais são as alíquotas, né, que serão aplicadas. Ninguém sabe hoje em dia quais são as alíquotas. E me parece que é algo que foi criado para proteger os estados, eventualmente, de uma queda de arrecadação, porque a alíquota pode ser inferior do que a alíquota do ICMS, por exemplo, é hoje. Então, você acaba garantindo uma compensação financeira por 20 anos daquilo que pode acabar sendo perdido pela questão da alíquota. E apesar desses progressos todos da PEC aprovada na Câmara, a gente percebe que o Senado ele pode tanto aprimorar a PEC como ainda distorcer mais o que a gente já tem. Então, embora algumas premissas sejam muito positivas dessa reforma, se elas forem modificadas ao extremo no Senado, ou se elas não forem aperfeiçoadas, esses pontos não forem esclarecidos, ela vai gerar mais distorções e aí mais contencioso do que anteriormente previsto, né? A gente sabe que existe uma vontade política do Senado também de aprovar essa PEC de uma forma rápida, como foi aprovado na Câmara, o presidente do Senado já falou isso várias vezes, mas a gente espera que sim, que eles consigam conciliar todas essas preocupações. Sem dúvida. Até, né, pela tramitação que se espera agora no Senado, o texto vai passar pela CCJ, né? Então, o que a gente espera é que tenha uma discussão maior, mais debruçada no texto e que dê também a chance, né, não só de todos ali poderem também opinar para, por exemplo, né, acabar com esse artigo 20, com essa contribuição dos estados que vai na contramão por completo da PEC. Né? Queria agradecer aqui aos meus colegas, acho que a gente conseguiu tratar dos principais pontos, né, desse texto recém-aprovado. Esse tema muito, né, de uma reforma tão estruturante assim, ele vai dar ainda bastante discussão e a nossa ideia aqui é trazer outros podcasts para tratar dos próximos passos e de tudo que tivemos aí da reforma tributária. Rafa, Léo, Bruno, foi muito bom bater esse papo de reforma tributária com vocês. Um abraço. Pessoal, foi muito legal o bate-papo aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes por estarem aqui com a gente hoje e esperamos vocês nos próximos podcasts. Rafael, Renata, Leonardo e ouvintes, muito obrigado. Foi um grande prazer e espero vocês nos nossos próximos podcasts sobre o assunto. Você acabou de assistir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site veirano.com.br.